Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória ao Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Pode parecer até um jogo de palavras que sempre nos confunde. E vira depois quase como um estudo, tentando de procurar conhecer, entender a Trindade. Se conta até aquela famosa história de Santo Agostinho, que queria entender a inteligência dele, um homem que naquela época não escrevia, mas ditava os livros, ditava 6 temas diferentes à mesma hora, Santo Agostinho. Imagina que cabeça. E ele queria entender a Trindade. Aí, estava na praia e Deus falou, tudo bem, abre um buraco na areia, coloca toda a água do oceano naquele buraco. Será que cabe? Não. Como é que você, cabeça pequenininha, quer entender o infinito? O nosso erro, muitas vezes, exatamente, é querer entender. Não é crer. Crer é simples, porque até uma criança se torna inteligente quando o pai fala para ela. Porque crer, toda a sabedoria do pai passa para a criança, naquele instante. Se a criança se esforçar de entender como é que funcionam as coisas, não vai entender. Ele confia no pai. Então hoje se festeja, celebramos a festa da Trindade, no anúncio do cristianismo, da fé cristã. Repito sempre, insisto, pelo amor de Deus, fé cristã não é uma fé qualquer. Não é a fé que constrói os grupos cristãos, entendamos bem, porque já os grupos cristãos já fizeram guerra entre eles. Haja visto a última circunstância, alguns meses atrás, que para um pedaço de lugar sagrado lá em Jerusalém, os frades se pegaram a pauladas. Lá apareceu até na televisão, sabe que apareceu na televisão. Os frades apaulados, porque estava limpando, e cada um tinha que limpar um pedaço do Santo Sepulcro. Não lembro bem a igreja, mas cada um tem, os armênios, tem os católicos, tem os ortodoxos, cada um tem um pedaço. Então você não pode passar, está fácil, parece até brincadeira de criança. A gente fazia essas brincadeiras, se não passar aqui, se não vai. Entende? E ele estava limpando, o outro passou, o outro foi briga de vassoura mesmo. Entende? Se nós entendermos isto como religiosidade, gente, lógico, tem razão. Aí tem várias religiões. Mas se entendermos como religiosidade o espírito nosso, a inteligência nossa, o nosso coração, que se abre para a mesma realidade, aí não há diversidade, aí há unidade. É como a natureza. A natureza, por exemplo, para ver como é que a nossa cabecinha funciona, mas muito pouco.
A gente pode tirar 5, 6, 7, 10 laureas, 7 diplomas, quanto quiser, pode falar todas as línguas do mundo. Mesmo assim, somos pequenininhos, mínimos. Eu lembro, não foi nem aqui no Brasil, foi na Itália, quando estava doente, lá fui rezar a missa na roça. E lá tem aquele costume, a minha missa. Agora aqui acabou, ainda bem que... Só que agora começou 10 minutos, dizer todos os nomes antes da missa, como se Deus tivesse uma memória muito pequena, não, que não lembra os nomes. Entende? Agora precisa te falar os nomes diante da missa. Não é assim que funciona, parece, não é? Pelo amor de Deus, gente. Não vamos, ainda bem que Deus não se cansa das nossas besteiras. Então, mas lá a missa é a minha missa. E fui rezar uma missa, gente simples do campo. Frei, eu queria rezar a missa para minha mãe hoje, que faleceu. Falei, tudo bem. Não, sabe que tem também uma minha tia, tem que uma prima, tinha 4, 5 aqui, mas eu não posso pôr junto porque é só para minha mãe a missa. Falei, tá, você acha que é isso? É, porque não é assim. Falei, escuta, você é camponês, você trabalha na roça? Trabalho. Tem um pomar? Tenho. Quantas árvores diferentes você tem? Bastante. E quem que faz frutificar, amadurecer as árvores? O sol. E quando o sol tem? Para cada árvore tem um sol? Ou é um para todas as árvores? E cada árvore na sua espécie tira o calor do sol e dá o sabor da sua espécie. É mesmo. Então Deus não pode ser este sol que ilumina a inteligência, o coração e a alma de cada pessoa. Um só. E cada um depois vai dar seus frutos. Tanto que vocês podem ver que os pecadores e os pecados são todos iguais. Todos os bêbados se enxergam 2 postes por aí, fala grosso, pode ser japonês, pode ser indiano, pode ser americano, pode ser brasileiro, italiano, o que quiser. Todos do mesmo jeito. Os pecados são todos iguais. Os santos não tem um igual ao outro. O São Francisco não é Santo Antônio, a Madre Teresa não é Irmã Dulce, e aí por diante. São todos diferentes. Queremos uma realidade maior do que esta para ver como frutifica a humanidade quando se coloca na frente de Deus que adora. Agora, temos que explicar bem o que é este adorar. Não é dobrar só os joelhos, que não resolve coisa nenhuma. Se você dobra o joelho. Tem muita gente que deu pena que o ano passado, me parece, um treinador lá de joelho no campo, por exemplo. Aí pedindo a Deus que faça ganhar o meu time. E os jogadores do outro time são filhos do quê? Do diabo. Gente, pelo amor de Deus, não vamos confundir as coisas sérias com as nossas brincadeiras. Não vamos confundir, gente. Por que é sério? Porque se trata de vida. E a vida é uma coisa muito séria. Quando você fica doente, nada mais presta. Não presta o sol, não presta a natureza, não presta nem os amigos. Quando é uma doença mais grave, você quer ficar fechado, sozinho, não quer falar com ninguém, entende? Fica irritado, tudo. Porque aqui, em Deus, se trata de vida. Não se trata de coisas da vida, mas se trata de vida. Se nós não entendermos isto, me desculpe, nós não temos entendido nada, pelo menos do cristianismo. Das religiosidades de todo mundo, pode-se falar o que quiser, aí tudo bem, tanto Iemanjá, que me faz os favores, e tanto Nossa Senhora de Nazaré, que me faz os favores, tanto... ponha tudo o que sai na cabeça da gente,
árvores que me dessem favor, os antigos que criavam os deuses, fruto da própria fantasia, etc, etc. Tudo bem, mas a realidade fica uma só. Então, esta realidade se expressa na manifestação da Trindade de uma maneira muito simples. Primeiro ato de fé. Crer que o mundo que nós podemos enxergar, tocar, vivenciar e ter até a nossa vida não se fez sozinho. Para chegar a esta conclusão, gente, é muito simples. Quem de nós, mesmo vocês que tiveram filhos biológicos, quem de nós se fez sozinho? Alguém que tinha vida. Nos deu a vida. Era alguém que tinha vida. Nos deu a vida. Isso é princípio científico, gente. Não adianta negar. O mundo está tentando, acho uma maravilha, até eu acho fantástico, como criança, quando eu fazia as coisas para mim, era o maior monumento do mundo. Eu gostava de construir casinhas quando era criança. Acho que é por isso que depois construí um monte de coisa. Mas caía tudo no chão, porque não tinha alicerce. Colocava pedra um em cima da outra, quando ia colocar o telhado, chum, ruía tudo. Então, esta brincadeira de criança que a gente faz. O mundo se fez. Foi feito, primeiro princípio da fé. Mas a ciência, ela nos explica que precisar bilhões de anos, etc. Gente, para Deus, 1000 anos é como o dia de ontem que passou, né? O que foi o dia de ontem? Isso? 1000 anos. Bilhões de anos, menos ainda. Se nós plantarmos, eu explico para as crianças, se a gente plantar uma semente, que ela vai desabrochar e depois vai crescer, e vai virar uma árvore. A origem desta árvore estava na vida que estava naquela semente, lógico, não é? Se eu plantar uma árvore já feita, já enxestada, que tem tantos agora vendendo, que o ano que vem já dá frutos, o que mudou como origem da árvore? Tudo veio de uma semente. Então a semente de tudo está aqui, é fonte da vida, que se manifestou também na vida física, biológica, nos imensos céus, etc. É quem tinha a fonte da existência, que é o próprio Deus. Por isso que Deus não tinha um nome no Antigo Testamento. E não se podia nomear Deus. Não tomará seu santo nome em vão, porque dando um nome a Deus, você já está falando besteira, porque não está falando nada. De fato, quando Deus chamou Moisés no deserto, Moisés vai ao faraó e fala para libertar o meu povo. Tá bom, Deus, eu vou lá, eu vou falar em nome de quem? Aquele que é, aquele que tem a existência por si mesmo, Deus. Isto nós cremos que é um Deus. Isto é comum, muçulmanos, judeus, cristãos, outros povos, isto é comum. Mas a história não termina aqui. Nesta criação imensa, nós podemos ver toda esta vida pujante que existe nos mares. Se a gente examinar, eu fico encantado quando apresenta, por exemplo, aquelas imagens do fundo do mar, toda uma vida imensa, cores maravilhosas que estão lá no fundo do mar. Só aquilo basta para meditar. Se acredita que foi Deus que fez, e de dizer, bom, muito obrigado, pelo menos, muito obrigado. Quando vejo as cachoeiras, que eu gosto muito de bem, muito obrigado, pelo menos isto. A gente tem de fazer uma pequena cachoeira no shopping, nas coisas, não? Reproduzimos um pouquinho, não? E acho encantado.
Deus ilumina com o sol o dia inteiro. Nós acendemos as nossas lâmpadas, as nossas luzes. Não é? E achamos maravilhosa. Obra de nossas mãos. E esquecemos de contemplar o que é infinitamente superior às obras de nossas mãos. Deus tem compaixão porque, como o pai e a mãe, gosta muito da criança que apresenta uma porcaria. Olha o que eu fiz, um desenho aqui, olha. Você já fez, Luciano? Olha o que eu fiz, maravilhoso, meu filho, uma bela porcaria. Mas é maravilhoso, porque foi meu filho que fez. Até aí tudo bem, não tem erro nenhum. Mas, é assim a vida, é muito simples, muito simples. Mas quando esta obra de nossas mãos se torna deuses, que nós adoramos, e que nós esperamos tudo deles, Deus não pode gostar. Porque não pode gostar da nossa burrice e da nossa vaidade. Que não tem consistência. Não tem consistência. Então vem a segunda etapa. A gente fala que o pecado entra no mundo. O que é este bendito pecado? Nos ensinaram uma lista de pecados, não é? Os 10 mandamentos, é isto e aquilo. As culturas também ensinam outras listas de pecados, porque não pode fazer isto, porque dependendo da nossa mentalidade, da nossa maneira, não? Alguns não podem comer carne de cachorro, outros roubam os cachorros para comer carne de cachorro, e aí por diante, tem um monte de coisas. O que é o pecado? Ele é feio. É coisa muito feia. Muito feia. Se olharmos os aspectos externos assim, as guerras, as brigas, só para vocês compreenderem um pouquinho o efeito da estupidez humana, o quanto se gasta para manter uma Unicef no mundo inteiro. Só 10% do dinheiro arrecadado que vai para as crianças que precisam. 10%, gente. 10%. E os homens mantêm uma estrutura enorme, dizendo que ajuda as crianças pobres. E não falo de todos os outros problemas que existem no mundo. Quanto, nos anos 50, Raul Folerot, que cuidava dos leprosos, naquela época era uma doença ainda vivia afastados os leprosos, ele viajava no mundo inteiro. Naquela época falou, a Rússia, Estados Unidos, me dê o valor de 2 aviões de guerra e eu resolvo o problema da lepra no mundo. Nenhum de vocês vai ficar mais fraco. Um a Rússia e outro Estados Unidos. Dinheiro para as armas encontramos. Vocês acham que isso é sabedoria? Porque o mundo funciona assim. Tá bom, se este é o mundo que os homens querem, tranquilo. Vamos chegar mais perto de nós. Todas essas manifestações, mais nos meses passados, quando se quebra tudo, isto e aquilo, quanta polícia que precisa, gente. Quanta polícia. Eu não falo nem dos católicos, gente. Fizeram a marcha para Cristo. Não sei por que a polícia tem que ser tão estúpida para diminuir o número das pessoas. Tem uma maré de gente lá, falou que era só 250 mil pessoas. Devia ter mais de 1 milhão. Quanta polícia, quanto quebra-quebra teve, gente? Me digam vocês. Ou não dá para meditar sobre as coisas da vida, gente? Não dá para acreditar. Então, quando falamos de pecado, gente, é coisa muito profunda. Última consequência do pecado. Tem gente que fala... Eu lembro
Toda sexta-feira eu compro as coisas no Ceasa lá para conviver. Aí tinha saído, parei para tomar um cafezinho lá fora, né? Então, lugares de filosofia popular. Não sei o que estava conversando. Não, porque todo mundo assim assado, porque todo mundo se vende, todo homem é assim. Aí eu falei, escuta, eu sou homem, nunca me vendi. Ah, mas eu não queria falar do senhor. Eu falei, você falou todo homem. Eu também sou homem. E gosto da minha raça. Se você me fala que todos somos pecadores, aí eu levantando, eu não sou pecador. Falei, tá, você não é pecador. Você não vai morrer. Vou como todos os outros. E daí? Você sabe por que entrou a morte no mundo? Não, é natural. Não, não é natural. A morte entrou no mundo por causa do pecado. Se não tivesse o pecado, não existiria a morte. Gente, não é coisa de brincadeira, não. Não é coisa de brincadeira. Por isso que eu fico furo da vida quando acontece só essas coisinhas, que parecem até nos nossos folhetos lá, o povo não entende. Os padres não entendem, não sei quem é que não entende. Porque só estão pensando e fazendo da religiosidade um fato de solidariedade. É maravilhosa a solidariedade, gente. Mas não pode haver solidariedade se o nosso coração não estiver preso, não estiver sarado por aquele que é a fonte da vida, que é o próprio Deus. Quer-se resolver os problemas do tráfico, da droga, da violência, com a cadeia. Vai gerar mais violência, lógico. Porque não resolveu o problema dos corações humanos. E aqui vem a segunda parte. Deus tanto amou o mundo que enviou o seu próprio Filho sobre a terra, não para condenar o mundo. Ele não é como alguém que condena, como o mundo condena. Conversando com meu amigo juiz, tempos atrás, ele falou, Frei, entre nós dois, eu como sacerdote, ele como juiz, nas funções, existe uma grande diferença. Falei, qual? Olha, se alguém se acusa da sua culpa, eu mando para a cadeia. Se alguém se acusa da sua culpa, você perdoa. Gente, esta é a diferença entre o mundo e Deus. Os homens mandam para a cadeia. Deus salva. E na realidade prática, nós temos este Deus que se fez carne, se fez homem, o Verbo. E Ele tanto amou o mundo que assumiu sobre si, em si, o pecado do mundo. O pecado do mundo. Eu volto a repetir para vocês, porque eu uso muito, quase todo dia, isto. Quando medito a cruz de Cristo, sobretudo quando medito Ele, que sua sangue, pela angústia terrível que sentiu dentro, quando ele grita, meu Deus, por que me abandonaste, que se sentiu até separado da fonte, da única vida que é ele com o próprio Pai. Meu Pai, por que me abandonaste, meu Deus, meu Deus? Aí medito que, naquele instante, acho que todos nós devemos ter sentido momentos de vazio interior, de angústia, de perca, de tudo. Todos nós, acho. Oh, senão vocês são maravilhosos, só eu que sinto isso, de sentir, tá bom?
Aí eu vejo que aquele meu vazio, aquela minha angústia, estava nele, naquele instante. Aí temos um relacionamento bem diferente. Aquela injustiça que eu cometi com os outros, eu não senti nada, mas o outro sofreu. Aquela palavra menos que delicado, ou palavrão, etc., que eu falei para o outro, ele sentiu, mas eu não senti, mas o outro sentiu. E a outra que eu recebi, que eu senti, vazio, foi ele que assumiu sobre si as nossas dores. Mas não bastasse isto, ele assumiu sobre si a nossa morte. Não foi uma brincadeira, que a vida vai até o inferno, encontra a morte e mata ele. Não. Ele morreu. E aqui temos um Deus visível, gente, por isso que chama de fé cristã. Ele morreu. Gente, quer dizer, ele sentiu o gosto amargo da morte, da destruição total do ser, que ia para o nada. Mas aqui continua a história de Deus. Os homens o destruíram, Deus o ressuscitou. Aí nós começamos a compreender a ação de Deus. Veja bem, desde a criação, que ele cria do nada, na hora da ressurreição deste homem, e naquele instante que ele o ressuscitou, já surgiu uma nova criatura, aonde esse bendito pecado não vai fazer mais mal. Quantas vezes eu fico triste, mas triste mesmo, do fundo, lógico que eu não manifesto, quando alguém morre, parou de sofrer, não é assim que a gente fala. Sofreu muito, parou de sofrer. A vida não pode, não somos um cachorro para acabar assim, só porque parou de sofrer. Entrou para a vida. Se o grão de trigo não morre, ele não renasce. Entrou para a vida. E essa é a obra de Deus. E para que o mundo caminhasse exatamente também nesse mundo aqui, vem aquilo que chamamos de solidariedade, mas não é solidariedade, se chama comunhão. Você sabe que a instituição da igreja, bom, eu tenho que falar as coisas, depois tu me falar que sou besteirento, que sou até herético, o que quiser pode me falar, só que tem que me demonstrar depois. Então, a igreja está atrasada de 2000 anos, onde que está organizada assim, o dízimo. Em todas as igrejas se usa o dízimo. E a gente vai, porque promete que se você dá 10, ganha 1000. É uma loteria. E você vai jogar loteria com Deus, seu sem vergonha, desculpa. Não é assim que funciona, não. Entre os cristãos, deveria existir comunhão. Como numa família. Quando numa família, alguém está doente, acaba o divertimento, acaba os gastos extras, não é? Se vende o que se tem a mais, não é? Ou não é assim? Para a doença. Então, na humanidade, que quer se dizer cristão, mas cristão não é, nós não podemos dar o supérfluo. Nós temos que dar o que os outros precisam. Vai botar isso na cabeça das pessoas na igreja. Muito mais fácil dar o dízimo e desencarregar a minha consciência. Muito mais fácil.
Então não é mais solidariedade, é comunhão. E esta comunhão, gente, só pode vir pelo amor. E o amor não é compaixão. O amor é doação. O amor é doação. E o amor só vem de Deus. Eis porque o Espírito Santo foi enviado aos nossos corações para que tenhamos o amor. Queremos fazer mais uma aposta. Vocês devem conhecer muita gente, não é? Quantas pessoas fazem novenas para ter uma graça, saúde, que um monte de coisas, não é? Negócio, agora tem as reuniões para que os negócios funcionem, não é? Aí por diante de Deus. Antes eu estava com dívida, depois que eu comecei a frequentar a igreja. Pobre humanidade. Pobre humanidade. Aí, o que acontece? Se faz novena, se alcança a graça. Lógico, é urgente. Eu sofri, muitos de vocês sofreram comigo, rezaram a Deus por mim, etc. Tudo bem, ótimo, foi maravilhoso, como solidariedade e comunhão. Mas, quem que faz uma novena quando você tem um coração amargurado, quando você tem raiva de alguém que o ofendeu mesmo, o prejudicou mesmo, o caluniou mesmo? Quem faz uma novena? E eu não tenho o amor, a capacidade, não somente de perdoar, mas de abraçar esta pessoa que fez tudo isto para mim. Porque não está em nós. Nós não temos amor, podemos ter simpatia, mas não amor. Quem de nós? Quem nas igrejas faz uma novena? 2, 3, 4, para que Deus me dê este amor. Acharam muita gente? Vocês conhecem muita gente que fez isso? Eu conheci uma ou duas toda a minha vida. E quando eu tive a experiência disso, que eu nem pedi isso, a gente tem uma doçura tão grande, tão imensa, tão infinita, que o mundo na terra não conhece. Aí falei para Deus, como é doce amar quem te caluniou, quem te prejudicou. Você falou que precisa amar o próximo, até dar a própria vida para o próximo. Mas você também não falou que amar quem te caluniou é mais doce do que a mãe que amamenta o próprio filho. Sabe o que me respondeu Deus? Vitória. Por muito menos, porque eu falei que era filho de Deus, me botaram na cruz. Se eu falasse que amar quem te caluniou, amar, abraçar com a alma, não com o corpo. Quem te caluniou, quem te prejudicou, eles não me colocariam na cruz, não. Eles me mandavam para um hospício de louco. Mandarei para o hospício de louco. Porque isto é incompreensível para o ser humano. Mas exatamente naquele instante que você experimenta o que é o amor. Que repito, o resto são coisas gostosas, simpatia, amizade, maravilhosas, mas são coisinhas diante da experiência do amor, onde toda a nossa alma explode nesta realidade que se chama Deus no coração dos homens.
Essa é a história de Deus, Criador, Redentor, animador do coração dos homens, a Santíssima Trindade.